pastor aí. Eu agora estou com essa incumbência de falar na abertura desse congresso de avivamento. Eu não sei o que é pior, se é falar na abertura ou se é falar no fechamento. Mas já vou trazer uma palavra de consolo, seja para o senhor que vai fazer a abertura lá também, ou para o senhor que vai fazer o fechamento. Alguém disse com muita propriedade que fazer abertura e fechamento de congresso é mais ou menos de você comparar uma tonelada de algodão e uma tonelada de ferro. Qual pesa mais? Seja de algodão ou de ferro, é uma tonelada. Então é sempre difícil esse negócio de abrir o congresso ou de fechar, não é? Então vamos pedir a ajuda de Jesus Cristo para nos falar. Então abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Apocalipse capítulo 4, Ezequiel capítulo 1, verso 10 em diante. Eles pintam a mesma situação, uma situação escatológica, uma situação celestial, escatológica para nós, celestial desde quando o Senhor criou os céus. E ali ele colocou o trono, e diante do trono os seres celestiais, e entre eles 4 que têm semelhança, um de leão, outro a semelhança de um novilho, de um boi, o outro a semelhança do rosto de um homem, outro a semelhança de uma águia. E isso está diante do trono do Senhor, e ele recebendo deles a adoração, aquele que vive, que foi morto, mas reviveu, e para sempre vivo estará, dando glória a ele para sempre. Quando nós abrimos a nossa biblioteca divina no Evangelho, qualquer um deles, sempre a gente vai estar olhando o Evangelho de forma sinótica, junta. E aí a gente sempre vai estar olhando Mateus, Marcos, Lucas e João, os 3 primeiros que devem ter olhado juntamente, mas todos os 4 revelam uma faceta específica do ministério de Jesus Cristo. Então, a ótica de cada um desses evangelistas mostram Jesus com uma característica por causa do propósito para o qual eles foram escritos, o seu destinatário e por aí vai. E o simbolismo dos 4 evangelhos justamente tem esse simbolismo desses 4 seres, porque o Mateus tem a proposta de mostrar Jesus como rei, como um leão, Marcos como aquele que serve, como um novilho, o Lucas como homem, e João como divino, como aquele que voa mais alto, o Altíssimo, como a águia. Por que eu estou falando isso? Porque se nós pegarmos esse paralelo metafórico de Apocalipse e Ezequiel e olharmos para esse contexto dos 4 evangelhos, nós vamos ter uma simbologia maravilhosa. Você está abrindo agora aí o trono de Deus, e você vai estar vendo diante de você os 4 seres trabalhando e dando glória a Ele, porque o propósito de falar do Mateus para aqueles amados judeus é que Jesus é Rei soberano, é o leão da tribo de Judá. E se você conseguir olhar para a Bíblia e ver que o autor está ali sendo adorado e glorificado por todos esses personagens maravilhosos que tem aqui, falando, seja na vitória ou seja numa lição de fracasso, porque todo fracasso tem uma lição a nos dar, você vai ver ele sendo glorificado. É como se ele estivesse no trono e ele sendo adorado, reverenciado, glorificado por todos esses 66 livros, por mais de 40 autores,
levantando gerações, descendências, e todos de uma maneira sincronizada, exaltando o Rei Jesus. Então, quando você abriu aí em Marcos capítulo 5, você vai ver de uma forma especial uma particularidade da vida de Jesus, que é Jesus em movimento. Quando você lê o livro de Marcos, você fica cansado de ver Jesus andando. E Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está acolá, está andando sobre o mar, às vezes está deitado no barco. Quando ele pensa que vai descansar, vem uma tempestade, Leviatã se levanta, Asmodeus fica com raiva e não quer deixar ele chegar do outro lado para libertar um gadareno lá entre os sepulcros, na corrente, de forma indecorosa e amedrontando todas as pessoas. Mas Jesus de repente levanta, repreende Asmodeus e dá ordem à sua criação para que ela ouça a sua voz e não a junção de Leviatã com Asmodeus, nem na mitologia, nem de Netuno, que é chamado o Rei dos Sete Mares. Jesus repreende, e aí as ondas atendem ao seu mandar e sossegam. Oh, que coisa linda! E Jesus está assim, e de repente Jesus volta, depois de estar com esse endemoniado, no versículo de número 21, que é o bloco que nós vamos estar lendo aqui, até o verso 34, depois do 34, do 35 ao 43, mas nós não vamos ler isso tudo, porque os irmãos já conhecem esse texto. Se não, façam desse texto desafio para esses dias de súplica por despertamento, de avivamento. E nós vamos dar de rosto aqui com uma realidade muito legal, que eu quero chamar-lhes a atenção. Jesus então, voltando de Gadara, depois de ver aquela legião saindo daquele homem e incorporando nos porcos, numa manada de porcos que se precipitam, ele chegando, volta, e quando ele desce do barco, tem uma multidão com ele. Impressionante. Naquele tempo não tinha celular, não tinha ainda o telégrafo, mas eles conseguiram receber uma mensagem a 13 quilômetros de distância, que é mais ou menos o diâmetro do mar da Galileia, do mar de Genezaré, do mar de Tiberíades, 13 de largura e 31 de comprimento, igual a nossa ponte Rio-Niterói, não é? Ele tem 13 quilômetros de extensão, é a dinâmica dali. E lá naquele extremo, aquilo que aconteceu lá, de alguma forma o pessoal que estava do lado de cá, eles ouviram: olha, o homem foi lá, libertou aquele homem que vivia lá, preso, entre os sepulcros. Aquele moço vivia na região da sombra da morte. Aquele moço vivia enclausurado com correntes humanas, mas estava verdadeiramente preso por correntes malignas. E Jesus foi lá do outro lado e deu ordem. E aquele moço agora está sóbrio, sereno, tranquilo, querendo seguir Jesus, mas Jesus pede para ele ir para sua casa para dar o testemunho lá. E agora, quando chega, tem uma multidão que está esperando Jesus. E Jesus então começa a atender aquele povo, mas de repente Jesus nem começa a falar direito com aquele pessoal. Chega um principal, chega um príncipe, chega um governador, o governador de uma sinagoga,
onde ali naquela sinagoga, que não era simplesmente um ambiente religioso, mas era um ambiente também político, social, porque as pessoas que julgavam ali, julgavam questões espirituais, mas julgavam também as questões administrativas, as questões de julgamento político. Então era muito mais do que um chefe religioso, ele era um governador daquele ambiente, daquela localidade onde tinha aquela sinagoga. O nome dele é Jairo. Jairo significa iluminado. E esse moço, então, diante de todo aquele arcabouço religioso, político, diante daquilo tudo que o fazia ser um homem de destaque, um homem nobre na sociedade, ele simplesmente quebra todo o protocolo, quebra tudo aquilo que é um conceito da religiosidade operante naquele dia, e ele chega e de forma cultica, de forma adorativa, ele se prostra. A implicação deste verbo, que agora sai do shacar do hebraico e vai para o proskinel do grego, onde era reverente, mas agora é reverente com intimidade. E ali ele se prostra diante de Jesus e aos pés de Jesus, porque proskinel é você se vergar, como se verga diante de um rei, porque sacerdote você beija o rosto, profeta beija a mão, mas rei se beija os pés, se prostra. Aí ele se prostra e faz o pedido a Jesus. E o pedido dele está no versículo de número 22 e 23. O texto diz que aos pés de Jesus. Irmãos, nós precisamos orar para que a igreja aprenda a se quebrantar diante do Senhor. Parece que a soberba religiosa tem tomado conta dos nossos arraiais e as pessoas não conseguem mais se dobrar diante de Jesus. Há 35 anos atrás, o meu mentor me fez um pedido. E ele disse: eu quero te fazer um pedido. Eu falei: qual é, tio? E ele disse: todos os dias na sua oração, por favor, você inclua na sua lista 2 pedidos que eu vou te fazer. Primeiro, quando você amanhecer, ore para que o povo de Deus amanheça quebrantado. Obrigado, Santo. Número 2, todas as pessoas que chegarem a você, porque vão chegar muitas pessoas a você, perguntando onde está Jesus, que você saiba aonde Jesus está, para você poder levar de lá. 35 anos atrás, todas as vezes que eu oro, eu lembro desse pedido do meu tio Silas. Não esqueça. E parece que a gente precisa lutar, porque nós vivemos numa sociedade tão rápida, tecnológica, onde a gente quer tudo assim, rápido, e a gente não tem mais tempo para se dobrar diante do Senhor. Todas as vezes que eu falo sobre isso, me vem um amigo nosso, hoje ele está morando na França, chamado Misak. E esse Misak é lá da Nova Zelândia. E o avô dele, pastor da igreja lá, tinha um costume. Todos os dias, entre 4 e 5 horas da manhã, ele entrava para o quartinho dele, pegava a Bíblia, tinha uma cadeira, e ele sentava naquela cadeira,
colocava a Bíblia no seu colo e começava a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E ficava ali. Todo dia. Um dia, desse todo dia, ele entrou como de costume, abriu a Bíblia como de costume, sentadinho naquela cadeira, a Biblinha dele ali, e enquanto ele está lendo, ele percebe que há uma... A atmosfera mudou, ele sentiu um calor diferente ali por trás dele, e como se ele sentisse que uma gota d'água começasse a bater na sua testa e descendo. E ele falou assim: o que é? E ele olha para cima. Quando ele olha, ele vê um vulto. E olhando para aquele vulto meio iluminado, ele, sem palavras, e ficou olhando. E aí ele ouve uma voz dizendo: eu não resisto um coração quebrantado e contrito. Oh Deus, oh Deus, prostrado aos seus pés, diz o texto, insistentemente, esse moço suplica, roga, clama, e ele diz assim: minha filhinha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Olha o pedido dele. E o texto, o versículo de número 24, é um dos menores versículos da Nova Aliança, só perde para Jesus chorou. E aqui diz o texto, diz assim: e Jesus foi com ele. Como é esse versículo? E Jesus foi com ele. A salvação das crianças, na hora do culto doméstico, fala versículo bíblico, né? Marcos 5, 24. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Jesus atendeu o pedido. Qual foi o pedido dele? Por favor, vem na minha casa. Por favor, vai na minha casa. Ora pela minha filha, e ela vai ser salva e vai viver. E aí o texto vai dizendo isso, e para completar, a gente vai entender que essa filhinha, os irmãos passem aí para o verso 42. O verso 42 diz que Jesus chega lá, na casa desse moço. As pessoas já não estavam mais querendo que Jesus chegasse, porque no meio do caminho veio um mensageiro e disse: olha, ela já foi, morreu. Mas Jesus fala para Jairo e diz: Jairo, crê somente. E aí Jesus chega lá, pede para as pessoas saírem, fica somente ele, Pedro, Tiago, João, sem nenhum barquinho, não é? E chama a menina e diz: cordeirinha, levanta-te. Talita cumi. Essa é uma das expressões poucas que nós temos dentro do texto do Novo Testamento, que está em aramaico e não em grego. Talita cumi, cordeirinha, menininha, levanta-te, eu te ordeno. Interessante, porque Jesus deu ordem. Agora há pouco, há uma legião de demônios que estavam atrapalhando o psiquismo. A alma daquele homem estava completamente difusa, complicada, porque 6.000 psiquismos malignos, sussurros do inferno, povoavam aquele coração, aquela mente. E ele dá ordem, e aquela legião sai, incorpora num bando de uma manada de porcos e vai embora. Jesus, no trajeto, dá ordem à tempestade, a mistura de vento com água, com tudo aquilo, chuva. Ele dá ordem, repreendendo o vento, e aquilo que está ali provocando aquele turbilhão, como em Atos capítulo 28, do Euroaquilão, também é repreendido e sossega. Agora ele fala com a água,
com o mar. E eles sossegam. E esse que tem poder sobre os demônios, esse que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade e sobre as águas, agora dá ordem a uma menina que tinha acabado de falecer e diz: eu te ordeno, morte, eu te ordeno, deixa ela, que venha vida sobre ela. E o texto diz, imediatamente, verso 42, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, e aí ela tinha 12 anos. 12 anos. Então ficaram todos admirados, extremamente admirados com aquilo. E Jesus então dá uma palavra de comando para que ela se alimente e que ela sossegue com aquele testemunho, que vai chegar a hora dela dar. Porque tem coisa que a gente tem que falar imediatamente, tem coisa que a gente tem que guardar no coração, porque daqui a pouco vai ser oportuno. Por isso, lança o teu pão sobre as águas, porque ao seu tempo, João 13, ele vai ser achado. O texto continua, a gente já foi para o final, a gente volta para aqui. Quando você chega no verso de número 25, no trajeto de Jesus, Jairo e as pessoas que estavam acompanhando Jesus e Jairo, vem uma mulher, uma certa mulher que havia 12 anos, estava sofrendo com uma hemorragia crônica, e já tinha padecido com vários médicos, remédios, tudo, coitada, estava sofrendo. E aí ela vai nesse trajeto, e diz o texto sagrado, que ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. E esse movimento dela era impulsionado por uma crença. E o que ela estava nutrindo no coração? A mesma coisa que Jairo estava nutrindo no coração. Porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes, nas orlas das suas vestes, eu serei curado. Jairo disse: vai na minha casa, ora, impõe as mãos sobre a minha filha, e ela vai ser salva e vai viver. E essa moça agora faz isso, vai nutrindo no coração, que ela, tocando nas orlas das vestes do Senhor, ela será também curada. O verso 29 em diante diz que assim ela conseguiu fazer, e ela toca, imediatamente estancou 12 anos de uma hemorragia crônica que ela tinha, e ela sentiu-se, ela percebeu que estava curada, ela sentiu estancar. E o texto diz que incrível, eu acho esse movimento aqui incrível, irmão, porque o verso 39 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude. Ela tocou aonde? E saiu virtude de onde? Não foi da veste, a virtude saiu dele. Que coisa interessante, não é verdade? Tem gente que é mão leve, não é verdade? Passa assim, tira uns negócios da carteira da gente e nem vê, né? Quando a gente vai ver, cadê minha carteira? Sumiu. Renata foi para São Paulo fazer não sei o que lá. Quando chegou lá, minha filha, chegou lá, na hora que ela desceu do ônibus, começou a andar na 25 de maio lá, maio, setembro, né? Março, 25 de março, 25 de março, ela falou assim: ué, cadê meu celular?
Apanharam o celularzinho dela, ela nem viu. Ficou sem celular. Papai! O que foi, minha filha? Roubaram meu celular. Falei assim, cuide da sua irmã agora para não roubar o dela. Ajuda ela aí. Aí, queridos, o texto fala que Jesus percebeu que ele foi tocado. Mas a mulher não tocou nele, tocou na veste. E essa mulher tinha, e aí ele fala, Jesus diz, verso 30, quem me tocou nas vestes? Aí os discípulos, como é que o senhor pode querer saber disso? Uma multidão está te imprensando e o senhor quer saber quem te tocou? Aí Jesus falou assim, diz o texto, Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso, porque a mulher tocou nele pelas costas e tocou nas vestes. Mas Jesus viu que saiu virtude, ele olha, e nesse movimento a mulher não aguentou. Ela, temendo, tremendo, diz para Jesus, porque sabia o que tinha acontecido com ela, e declara a Jesus, fala comigo assim, toda a verdade. De novo, toda a verdade. De novo, toda a verdade. E aí Jesus responde para ela, minha filha, a sua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu flagelo. Muito bem, chegamos ao final da introdução, agora vamos ver o que Deus quer trazer de lição para nós. Estão prontos? Dá para ir? Graças a Deus essa igreja que não tem, vou dar um aplauso a Jesus. É raro você ir numa igreja que não tem um relógio desse tamanho, entendeu? Que depois que fazem tudo, aí dão uma palavra para o pastor, aí o cara fica com 20 minutos para pregar uma mensagem que... Parabéns, meu pastor, vou fazer o possível para a gente ir menos de meia-noite. O que eu quero pontuar com vocês, dentre as coisas que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, fosse dar um tema para esse movimento aqui, dentro do contexto que nós estamos vivendo, seria esse: não há avivamento sem sacerdócio. Você pode falar comigo? Não há avivamento sem sacerdócio. Agora, por que isso? Onde que está isso? Por que você está falando isso? Por uma razão muito simples. O cenário é esse que nós já vimos. Nós temos de um lado uma mulher que está há 12 anos sofrendo. Há 12 anos ela está morrendo. Há 12 anos ela está sangrando. Fala comigo, há 12 anos sangrando. E do outro lado nós temos uma menina que está morrendo sem sangrar. Porque uma começou, depois da sua primeira menstruação, ela vai para aquele lugar separado que as aldeias tinham, porque segundo Levítico 15, a cidade precisava ter um lugar para passar esse tempo de impureza, e depois ela retornava para a sociedade, ficava fora do arraial. Então ela foi para lá, segundo os escritos, ela começou esse ciclo com 14 anos. Então ela já estava com 12 anos, 14 mais 12, 26. Há 26 anos, ela foi para lá, nesse lugar, onde ela deveria passar apenas 4, 5 dias e retornar. Ela estava lá há 12 anos. Imagine que esse lugar não era só dela. Esse lugar era dela e de todas as meninas, moças, mulheres que passavam por esse ciclo menstrual. Eles iam lá e voltavam, só que ela ia e ficava. Vez por outra, a sua família ia visitá-la para levar um médico, e aqui e trazer, mas de novo levavam para esse lugar, para ela continuar nesse ciclo da impureza e da purificação fora do arraial. Imagine que não somente ela ficou com marcas traumáticas, porque perdera recursos, médicos, dor, provavelmente com esse sangramento crônico,
anemia, amarelada, esquálida, morrendo há 12 anos. E ainda a pressão psicológica em cima dela, porque vinha uma amiguinha, passava aqueles dias e voltava e contava tudo que estava acontecendo. Olha, montaram um shopping lá na nossa cidade, você não pôde ir ainda, eu já fui lá. Olha, lá tem agora uma igreja perto do Banco Itaú, lá bacana, tem um pastor grande lá, que tem uma esposa pequenininha, mas os dois são bacana pra caramba, você não sabe que você não está podendo ir lá, e vai falando as notícias para ela, mas ela só ouve as notícias, mas não desfruta do que está acontecendo no seio da sociedade. E ela vai só se apequenando, murchando. E bendito seja esse trajeto de Jesus, porque possibilitou dela dar uma escapulida desse lugar, porque Jesus estava atravessando para ir para a casa de Jairo, e ela então pôde dar esse passo de fé. Do outro lado, na casa de Jairo, tinha uma menina que estava com seu útero brotando, toda a capacidade de gerar, toda a capacidade de frutificar, toda a possibilidade de ser mãe. O inverso dessa, que por causa dessa hemorragia crônica não podia engravidar, não podia gerar, não podia cumprir o propósito de ser mãe da sua vida, principalmente naquele tempo. Então nós temos esse quadro de 12 anos, uma menina que vai morrer com tudo que tinha para ser feliz, mas está morrendo. E a outra, que impedida por causa desta enfermidade, está morrendo aos poucos. E o que é o ponto do avivamento? Uma precisa de cura para viver, para ficar em harmonia, porque esse é o significado dessa palavra shalom, vai em paz, vai em harmonia, porque ela estava completamente disfuncional, difusa, perturbada, traumatizada, vivenciando um drama existencial tremendo de não poder. Ela precisava de cura, de vida. E a outra tinha tudo para viver, tudo para gerar, tudo para ser mãe, mas agora ainda na tenridade, na imaturidade, fica enferma e essa enfermidade é para a morte. Dois conflitos, uma pessoa velha, uma pessoa nova, com a mesma condenação e precisando do mesmo remédio. Um remédio que os hospitais não podiam dar, um remédio que a ciência não podia conceber, um remédio que tinha que vir do alto. Só Jesus. Agora, existe um elo. Eu quero chamar a atenção para esse momento aqui agora, e Deus te trouxe aqui para isso. Porque, graças a Deus, a menina hemorrágica foi salva. Quantos podem dizer glória a Deus? A menina que estava com aquela doença também foi salva. E o instrumento que levou Jesus a salvar esta moça, que há 12 anos sofria e sangrava, e essa menina com 12 anos que ia abortar todo o segmento da sua vida, foi uma pessoa. Foi um pai. Fale comigo, um pai. Um pai. Porque a Bíblia diz, para mim e para você, que este moço chamado Jairo, a súplica dele, identifica, denomina, adjetiva o status maior da sua vida. Porque Jairo poderia chegar e ser apresentado a Jesus como o principal da sinagoga. Jairo poderia chegar
e se apresentar a Jesus e dizer para ele quem ele era, quais eram os seus predicados, qual era o seu status quo e tudo isso. Mas ele chega para Jesus, se rende, se prostra e clama como um pai: minha filhinha, a minha filha está precisando de ajuda. Por favor, Jesus, socorra a minha filha. Eu sou um pai, e como pai, eu quero exercer o meu sacerdócio paterno. E como pai, eu lhe suplico. Queridos, o pedido de um pai supera o pedido de um príncipe da sinagoga. O pedido de uma mãe, a lágrima de uma mãe, supera o pedido da rainha Elizabeth, que já foi. O pedido de uma mãe que chora, de um pai que grita, que suplica, que se rende, vale mais, porque Deus conhece a lágrima de um pai. Deus conhece a súplica de uma mãe. Deus sabe o que vai no coração daquele que gera. Por isso, queridos, se nós temos uma função sacerdotal nesse mundo, se nós somos povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, uma nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor, precisamos começar a entender o nosso sacerdócio, entendendo a nossa função paterna. E entender a função paterna não é simplesmente o fato de eu observar a questão doméstica, mas entender que a minha domesticidade é fruto da domesticidade celeste, porque o pai entende a súplica de um outro pai. E aí, um pai, exercendo o seu sacerdócio, é o instrumento de conexão para que esta mulher velha, sofrida, sangrando e que ia morrer sangrando, seja curada, e ao mesmo tempo essa mulher que é curada vai curada ao encontro daquela que é nova, para que a nova receba também a cura. E aí Cristo começa a fazer aquilo que traz para nós esperança de que nós vamos viver esse tempo do avivamento. Nós vamos viver esse tempo do refrigério, pelo arrependimento, e experimentarmos as delícias daqueles que creem. Quando nós começarmos a exercer, entendermos a paternidade de Deus, e entendermos o sacerdócio que Ele lega para nós, que Ele deixa para nós como herança, e nós agora vamos começar a exercer esse sacerdócio através do entendimento da paternidade divina, da família do céu, como Paulo entendeu em Efésios capítulo 2 e 3, quando ele começa a orar, que o nome de Jesus é mencionado na família do céu e na família da terra, todos tomam o seu nome. E por essa causa ele dobra os joelhos. E aí acontece esse milagre, irmãos. Queridos, eu preciso lhes dizer isso. Nós, em Cristo Jesus, não podemos viver com o chamado conflito de gerações. Se Cristo for tudo em todos, esses conflitos vão desaparecer. Por uma razão muito simples. Porque Jesus vai curar a igreja velha, presa, sangrando e morrendo nas suas tradições, morrendo nos seus dogmas, morrendo nos seus protocolos amarelados, macerados. Essa igreja velha que não consegue perceber que ela tem uma incumbência de passar o bastão para a próxima geração que vem, e que essa geração que está brotando com 12 anos,
ela precisa ter uma referência, ela precisa ter alguém que ela possa mirar, alguém que ela possa olhar e dizer: eu vou seguir. Foi o que Paulo fez com Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, quando ele diz: Timóteo, meu filho, receba agora o meu bastão, porque eu estou no limiar da minha vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas tu, meu verdadeiro filho na fé, siga agora em diante. Não despreze o que você ouviu da sua mãe Lloyd, da sua avó Eunice, da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd. Siga agora. Queridos, que coisa tremenda. Como quando nós entendermos esse sacerdócio espiritual debaixo da paternidade divina, nós vamos entender que essa geração que está levantando, ela só será curada depois que nós formos curados. Porque enquanto nós estivermos no nosso patamar, no nosso pedestal, e achando que só foi verdadeiramente belos hinos, os hinos que nós cantávamos, que só a espiritualidade era no nosso tempo, que só verdadeiramente pastor era o pastor do nosso tempo, nós não vamos levar cura e não seremos referência para essa geração que precisa do mesmo Cristo que vai estancar o nosso sangramento. Não pode haver avivamento enquanto eu começar a ver a vida espiritual como dizer: não, essa geração, meus irmãos, nós precisamos projetar para essa geração a cura, a salvação, a plenitude do Espírito, o completar de Deus na vida deles, como aconteceu conosco. Salmo 78, que as gerações seguintes possam cantar as mesmas maravilhas que nós cantamos. Por isso urge que a gente faça uma avaliação. Urge, se eu quero ver realmente avivamento, se eu quero ver a minha casa avivada, se eu quero ver a minha comunidade cheia do Espírito Santo, urge que eu seja provocador de conexão cristocêntrica, que eu seja um Jairo, que eu seja esse tipo de gente que vai conectar, que vai ser ponte, e vai ser elemento de ligação, para entender que o novo não vive sem o velho, mas o velho morre se não tiver o novo, porque não terá descendência, não terá seguimento. A igreja precisa entender que essa juventude, que esses adolescentes no dia 19 precisam ter referência, e louvado seja Deus, porque a Patrícia, Priscila, disse: quem tem 50, 60, 70 também pode ir lá. Ainda que você vá lá, meu irmão, enquanto estiverem jogando ping-pong, enquanto estiverem jogando lá, você está na peteca, mas você vá, pode, porque essa geração precisa entender que nós vemos nela, que elas também são marcadas pelo mesmo Cristo, que elas foram batizadas pelo mesmo Espírito, que elas desceram as águas como eu também desci, que os céus se abriram, que a pomba veio sobre a sua cabeça e que os céus rejubilaram, dizendo: estas são minhas filhas e filhos amados, em quem eu também me alegro. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Porque o que mais a gente vê é gente que está na igreja há tanto tempo e que pode ser referência e que pode ser bênção. Eles muitas vezes são pedras de tropeço. Só tinha presença de Deus quando a gente cantava os hinos do cantor cristão. Só tinha a presença de Deus quando a gente tinha só um harmônio na igreja, e que o instrumentista lá tinha, quase que morria, porque era um verdadeiro tempo fitness na igreja, né? Que era aquele negócio de fole, que ficava ali, por trás daquele órgão, soprando ali, com aquele acelerador que tinha daquele negócio, para poder o bicho funcionar, para poder dar, igual gaita de fole, igual aquela coisa toda. Mas ali era que vinha só quando tinha piano,
Meus irmãos, o nosso Deus não muda. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje, forever. Ele é o mesmo. É o mesmo que nos encheu lá e que aquela revolução. Outro dia eu estava contando para minha neta, eu saio com ela e fico contando. Olha, eu nasci aqui, tá vendo? Aqui, Tiragosto. Vovô nasceu aqui. Quase que eu caí dentro do rio depois do dique, porque eu nasci de parteira. Vovô, você já me contou isso muitas vezes. Eu falei, é mesmo? Eu faço de conta que eu nunca contei. E conto. Tá vendo aqui a Lapa? Eu brincava de carrinho de rolemã aqui e tal. E tudo. Vovô, você já me contou isso. Eu falei, não sabia que eu tinha contado, eu esqueci. Aí você vai naquela rua do gás ali, tem só, não é? Tinha uma bandeira do Vasco que fica sempre tremulando lá, agora tiraram. Eu morei aqui, minha filha, o nome disso aqui era Buraco Quente. Aí vovô, você já me contou, vovô. Eu esqueci, filho. Sabe por quê, filho? Eu quero que sempre você lembre que eu tinha tudo para ser um trombadinha. Eu tinha tudo para não aspirar o amanhã. Eu tinha tudo, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Colocou a sua bisa para falar de Jesus para mim. Me levava lá para a terceira igreja, com a latinha de leite glória, cheia de miúdo de frango, de farofa, de miúdo de frango, de moelinha, figuinho. E naquele momento da escola dominical, para o culto, me levava ali para o paralelepípedo, pagava um mico imenso. E estar comendo como eu gostava daquele momento. A gente comia farofa de miúdo de galinha, para eu poder depois voltar para o culto, para ouvir pastor Fidelis pregando até meio-dia. Entendeu? E foi assim que vovô foi crescendo, e vovô não experimentou droga, vovô não experimentou cerveja, vovô não experimentou uísque, vovô não experimentou prostituição, vovô não experimentou nada, vovô não sabe nada disso. A única coisa que vovô sabe é que ele é um pecador, mas que Jesus teve misericórdia e salvou ele. Tudo isso faz parte da história, filho. Sabe, irmãos, Jairo foi o elemento para unir uma geração a outra, e uma geração que estava morrendo, e uma geração que ia morrer, uma geração. E aqui eu quero parar para a gente poder orar, porque eu penso que o Senhor quer trazer vida para nós aqui. Eu penso que aqueles que estão sangrando nas seus preconceitos, sabe, nas suas avaliações, sangrando na sua religiosidade, hoje o Senhor quer estancar essa hemorragia crônica que não tem feito você vicejar, ficar rubro, não negro, rubro, sem o negro, ficar rubro, entendeu? Robustecido pela fé. E você vê também aqueles que têm tudo para frutificar, para dar muito fruto, que tem toda a possibilidade de ir, mas que por uma enfermidade vão morrer. E você, como Jairo, vai ser o elemento de conexão entre uma igreja velha curada que se renova, para uma igreja nova que precisa crescer debaixo de um renovo. Oh, que bênção, irmãos, se isso acontecer na sua vida e na minha vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor dê paciência para a gente ver as crianças dentro da igreja comendo pipoca, na hora que a gente não queria que ela comesse pipoca. Eu falo na igreja lá, toda hora, lá tem um negócio chamado que é corredor. Aqui fala que esse negócio que é corredor. Sai do corredor. Eu gostei que o senhor falou assim, unam as alas. Eu gostei desse negócio. Quase que eu pensei que era coisa de voar. A gente chama isso aqui de corredor. Aí o Pedro quer correr aqui, fala, não corra não. Por que bota o nome de corredor se eu não posso correr? Não parece incoerente? Lá tem um corredor da vontade, você sair assim, igual, entendeu? A gente fazia antigamente, que a gente lavava o chão, jogava um pouco de sabão em pó e saía igual jogador comemorando o gol, debaixo da igreja de vovô lá em São Fidélis.
na igreja central, nasceu na casa de vovô, igreja central de São Fidélis. Não era ali perto do bombeiro, não, era lá no centro de São Fidélis. A gente brincava debaixo dos bancos da igreja, que era na sala de vovô, né? Aí eu gostava demais quando a vovó ia lavar a igreja, porque a gente ficava brincando de escorregar, entendeu? Dentro da igreja, assim. Eu e meu irmão Kiko, nós dois brincando assim debaixo dos bancos. Tenham paciência com as crianças. Elas estão crescendo no maior ambiente. É muito mais fácil Jesus pegar essas crianças aqui dentro do que pegar lá no mundo, irmãos. É muito mais fácil numa hora dessa Jesus pegar um dos nossos filhos aqui dentro, ainda que esteja aqui fazendo desenho animado, outro brincando, outro aqui só de olho na adolescentezinha que está do outro lado, e a gente segurando a onda, mandando show, urubu, não é verdade? Você sofreu isso com Sarinha, né? Com Rebeca, e tá aí tudo aí agora. Não tem jeito. Eu quando falo isso, deixa eu contar essa você, essa é legal pra caramba. Deixa eu contar essa você. Nós fomos para Eldorado, né? Eldorado, irmão. Morriam 8 pessoas por mês lá em Eldorado. É o negócio que eu tive lá. Aí a gente tá lá, primeiro ano que a gente tá lá, vem um moço, depois do culto, pastor, podia falar com o senhor? Estufa o peito, né? Joga. Sentei com o moço. Aí começou a falar comigo, pastor, o senhor sabe. Agradeço muito o senhor, estou bem crente agora, mas o senhor sabe que desde os 12 anos eu peguei na arma. Com 14 anos eu fiz um filho aí no mundo. Eu falei assim, Jesus de Nazaré, onde ele quer chegar? E vai ele falando. Quando ele diz todo o script dele, a biografia dele, ele estava com uns 18 anos nessa época. Ele no final fala, mas eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Eu falei assim, o que foi? Eu estou olhando para sua filha. Não faz comigo não. Que isso, irmão? O senhor conhece a história de Jó? Sei, um homem paciente. Eu queria te pedir para o senhor juntar agora Jó com Jacó. Conhece a história de Jacó? O que é Jó? É um moço na Bíblia que ele trabalhou 7 anos. Depois ele teve mais 7 anos. Que isso, pastor? Eu falei, não posso tanto. Mas só me dá aí 7 dias. Mas eu estou em choque, eu estava em estado de choque. Aquele moço, rapaz, o cara com 18 anos, já pegou uma arma, já matou um, sei lá o que ele fez. Já tem um filho aqui e tal. Minha filha, minha primogênita, Fernanda. Fernanda está no céu. Está olhando para ele, os dois olhando. Aquele ano era o ano da Copa. Daqui a pouco tá os dois lá, poltrona preta lá de casa, o cara tá lá. Teve jeito, não. Entendeu? Demorou pouco, mas é mais fácil o Senhor pegar aqui dentro. Vem uma hora, vem um testemunho, vem uma palavra, vem. E aí, esse é o melhor ambiente. Vamos ter paciência e vamos continuar olhando. Minha filhinha, Jesus, minha filhinha está morrendo. Minha filhinha está morrendo. Se nós não formos referenciais para essa turma, eles não vão ter quem mirar. O Jesus que eles olham é o Jesus que está no pai, na mãe, no irmão da igreja, na vida do pastor. Esse é o Jesus que eles estão vendo. E nós precisamos ser Jairos. Nós precisamos ser iluminados para sermos canais de conexão entre uma geração e a outra geração. Que coisa preciosa. Porque Deus sabe o que faz com eles. A gente só quer projetá-los, mas Deus já tem a cadeira de honra para cada um deles. Minha neta precisou de uma ajuda matemática. Procura daqui, procura dali. A menina que estava ajudando para ela foi dar luz, ganhar um nenenzinho. Falei assim, e agora quem poderá nos ajudar? Aí ela indicou um jovem, botou o nome do jovem. Eu falei assim, tá bom. Aí Anjinha, vamos botar, porque até hoje a sala lá de casa está vazia ainda, não conseguimos reformar ainda lá,
onde era o UTI que Fernando ficava. Botou uma mesa ali, da cadeira, para o moço vir ensinar Suzy na matemática. Tá bom, quem é esse jovem? Eu estou chegando, estou vendo um jovem vindo. Assim, meu Deus, eu conheço aquele jovem. Um moço, olha, o moço, a Anjinha me falando, esse jovem que vem aí, difícil achar um horário com ele, porque ele é bamba na matemática, o garoto dá aula aqui, dá aula ali, ele vai vir aqui perto do horário do almoço, porque ele não tem horário, está fazendo isso aqui. Quando eu vou ver o menino, eu comia com ele quando ele era do tamanho desse meninozinho aqui na casa de Luzimar, filho da irmã ali, aquela irmã ali. Como é que é o nome dele mesmo? Gabriel, o anjo Gabriel. Estou vendo assim, aquele menino. Pouco tempo, o menino estava ali na mesa, tinha que botar um travesseiro para ele ficar na altura para comer galinha com batata com a gente ali na casa da irmã. Hoje o menino despontou como professor. Ontem, ninguém dava nada por ele. Você pode imaginar isso? Mas houve paciência, houve investimento. Porque, meus irmãos, guardem essa. E espero que vocês depois me convidem para voltar aqui. Guardem essa. Jesus mandou assim, vai lá e enche essa talha de água. Os caras foram para lá, não entenderam nada. Está faltando o quê? Vinho. Mas Jesus manda encher? Mas Maria tinha dito o quê? Faça o que ele. Aí eles foram, obedeceram. Obedeça, ainda que você não entenda, porque você não entende direito a ordem que você está recebendo, mas quem está mandando sabe o que vai fazer. A melhor coisa do mundo é a gente estar debaixo de Deus e debaixo da orientação. Quem foi a conexão para que aquela família, a iluminada para aquela família, recebesse o presente do milagre, da água transformar em vinho? Quem transformou foi Jesus, mas quem conectou foi Maria. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo mesmo? Pastor, o senhor sabe que eu amo o senhor. Pela intimidade eu posso chegar aqui, puf, certo? Aí eu chego nele. Porém, aqui o senhor teve um espanto, foi a primeira ou foi a segunda? Eu bati nele a primeira, dei um cascudo nele. Na segunda ele falou, mas foi diferente. Teve uma diferença da primeira para a segunda, teve? Qual foi a diferença, meu? A força. Sentiu porque eu tinha uma mão sobre a sua cabeça. Sabe qual é a diferença que vai haver na vida da gente, das adversidades, das lutas? É que se a gente tiver sem alguém com a mão na cabeça da gente, a gente vai receber o tapa sem proteção nenhuma. Mas se a gente tiver alguém que está botando a mão na cabeça da gente, o tapa vai ser amortecido. Sabe o que Jairo pediu? Vai na minha casa, põe a mão sobre a cabeça da minha filha e ela será curada. Meus irmãos, Ló perdeu a maior oportunidade da vida dele, porque não deu valor ao iluminado da vida dele. Deus é que faz o milagre, mas o iluminado que trouxe luz para Ló foi Abraão. E esteve uma hora que Abraão falou, não dá para viver em contenda, vai para lá. E Ló poderia falar assim, não, tudo que eu recebi por causa da sua cobertura. Então faz o seguinte, os meus pastores serão os seus pastores, e as ovelhas, foi o Senhor mesmo que me abençoou,
O Senhor está lá, eu quero é ficar debaixo da tua cobertura. Mas sabe o que Ló fez? Eu quero as campinas, o melhor lugar. Ficou desprotegido. Sabe o que aconteceu com Ló? Daqui a pouco ele transa com a filha dele. Nasce uma nação chamada Amonitas, que vão perseguir o povo de Deus. A mulher dele vira uma estátua de sal. Uma confusão, sabe por quê? Não deu valor ao elemento de conexão entre ele e o Todo-Poderoso. Queridos, nós precisamos dar valor àqueles que são elementos de conexão na nossa vida. Quando nós exercermos o nosso papel de sacerdotes, porque o nosso sumo sacerdote nos legou isso e trouxe esse elemento de paternidade para nós, de cuidado, de proteção, provisão, projeção, nós vamos entender o valor da cura e do avivamento. A menina de 12 e a mulher com 12, ela com 12 anos sofrendo e uma menina com 12 anos morrendo, todas as duas foram curadas por causa de um iluminado que levou a luz para esta moça e para sua casa. Amém ou não amém? Vamos ficar em pé. Estenda, Jesus, a tua mão. Vamos. Estenda a tua mão sobre nós, Jesus. Alguém vai tocar nas orlas das vestes. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus, vá lá em casa. Jesus, vai lá em casa. Jesus, vai lá em casa. Vai haver avivamento quando o avivamento começar na minha casa. Vai haver avivamento quando eu entender que o avivamento começa no meu quarto, começa na minha cozinha, começa na minha conversa com meu filho, começa dentro do meu carro e a gente se reúne na igreja, mas o avivamento nasce dentro de casa. Meu Deus, nós cremos que o Senhor vai trazer vida, vida, vida. E o que conta para nós, porque o povo de Israel nunca se sentiu vale de ossos secos. Foi o Senhor que disse que eles eram ossos secos. O que vale é o que o Senhor diz. O que vale é o que o Senhor acha. E na sua avaliação, o Senhor quer trazer cura para nós. Faz-nos ver, Senhor. Faz-nos ver que estamos sangrando, perdendo vida. Faz-nos ver e faz-nos correr e tocar nas tuas vestes. Faz-nos ver, Senhor, pela fé. Faz-nos ver-nos curados, 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 percebendo, desejando ser ensinado, desejando adorar. Oh Deus, seja no cântico de som uma florzinha de Jesus, ou santo, 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 porque o que vale é a presença do Senhor, é te adorar em espírito e em verdade. Faz-nos ver pela fé, Senhor, que se o Senhor entrar na minha casa, estender a tua mão, a nossa casa receberá vida, vida, e vai vicejar, e vai frutificar, vai gerar, e vai testemunhar para a tua glória. Abençoe os santos aqui nessa abertura, que até domingo o Senhor continue falando, ministrando, timbrando, vá martelando, vá
polindo, vá, Senhor Deus, esmerilhando, vá constrangendo, vá quebrantando. Nós te pedimos essa graça, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o santo. Vamos lá.